Conexão SC. Tudo para você ficar conectado. Boa noite a todos que nos acompanham nos estúdios do Conexão SC e nas redes sociais. São exatamente 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Me chamo Thalita, estou com a Lara e hoje nós contamos com a presença do vereador de Florianópolis, Pedro de Assis Silvestre. Ele, que é natural de Florianópolis, tem 28 anos, é formado em administração e atualmente está cursando pós-graduação em Direito Público e Gestão Pública. Pedrão, como é mais conhecido, foi eleito pela primeira vez em 2012 com 2.699 votos, com uma das campanhas mais baratas da capital. Já em 2016, elegeu-se novamente com 11.197 votos, consagrando-se o vereador mais votado da história de Santa Catarina. Boa noite, vereador. É um prazer recebê-lo no nosso programa. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui novamente e estou muito feliz por essa oportunidade. Hoje falaremos sobre terceirização, um assunto que gerou polêmica desde que a Câmara dos Deputados aprovou, em março, a lei sancionada pelo presidente Michel Temer. O projeto de lei de 1998 já estava em tramitação desde 2004. Essa lei regulamenta o serviço terceirizado para todas as atividades das empresas. Vereador, que alterações foram realizadas? Olha, essa é uma lei de esfera federal, né? Uma lei que há muito tempo foi falada, foi discutida e também aqui no país inteiro nós observamos nos últimos meses o tema da terceirização de uma forma bem ampla sendo debatido. Essa lei, ela é uma lei que ela flexibilizou a contratação de mão de obra, de profissionais, tanto para aquelas atividades meio, mas também para aquelas atividades finalísticas, que antes eram proibidas. E o que seriam essas atividades meio e atividades fins? Olha, atividade meio é aquela que está no meio, brincadeira. Mas atividade meio é aquela atividade mais para a questão de vigilância, de manutenção, de limpeza. E a atividade fim seria aquelas atividades voltadas mais à especialização técnica, por exemplo, um médico, um engenheiro. Então, essa lei ela tornou muito mais flexível esse tipo de contratação. Tem aspectos bem positivos e tem aspectos também bem negativos dessa flexibilização, né? Então, quais são os pontos positivos a respeito? Olha, os pontos positivos é que facilita a contratação de mão de obra, fica muito mais fácil, tanto na esfera privada como na esfera pública. Vocês sabem que a esfera pública é bastante complicado a contratação de mão de obra especializada. Geralmente é via concurso público ou algum tipo de convênio entre prefeitura, governo do estado, com uma associação ou com algum tipo de serviço já disponibilizado por essas associações. Agora, com a lei dos terceirizados, fica muito mais fácil essa contratação. O ponto negativo, olhando para a administração pública, é que observei na prática que a questão do terceirizado está normalmente vinculada à questão política. Então, muitas pessoas que vão trabalhar dentro dessa esfera dos cargos terceirizados são pessoas que têm, por exemplo, um político apadrinhando. Então, pode estar ali condicionado uma relação de voto. Por exemplo, tu queres trabalhar em tal lugar? Eu vou te arrumar um emprego. Então, vai ter que votar em mim ou vai ter que fazer esse tipo de coisa. E isso é algo que é um pouco ruim, porque não vai necessariamente ser contratada aquela pessoa com o melhor currículo ou com a função adequada, com a formação adequada para aquela função, mas sim porque tem uma boa influência ou um comprometimento com aquela pessoa, com aquele político, né? Sim. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal Sintonia do Rádio, através dos links youtube.com/Sintonia do Rádio e facebook.com/Sintonia do Rádio. Vereador, você citou sobre os concursos públicos. Como eles ficarão a partir dessa nova lei? Eles acabarão? Olha, não vão acabar, porque não tem como acabar, né? Só se fizer uma reforma muito ampla na forma de contratação da administração pública, mas acredito que eles se reduzem, sim. Aquelas pessoas que estão há muito tempo estudando, esperando uma oportunidade de fazer um concurso público, elas ficam prejudicadas. E o serviço público como um todo também acaba perdendo, porque eu vejo que a maior falha da terceirização é a gestão do conhecimento. Por exemplo,
cargos comissionados e cargos terceirizados, eles têm um comprometimento por um curto espaço de tempo dentro de uma organização, sendo ela pública ou privada. Ao contrário de um servidor efetivo, que fica 20, 30 anos até se aposentar, e ali ele consegue exercer diversas funções e gera um conhecimento, e esse conhecimento fica para a instituição. Nesses casos de comissionados e terceirizados, o conhecimento que é adquirido ao longo do tempo, ele fica apenas para aquela pessoa, porque de uma hora para outra ela é demitida e não tem essa transição, né? Então, o terceirizado pode ser sindicalizado? Sim, ele pode ser sindicalizado, não tem problema de não ser, mas tem que ser dentro da área fim dele, da área de trabalho, né? Então, o terceirizado, ele teria carteira assinada e os mesmos benefícios como se ele fosse contratado de forma direta? Para a administração de empresas, sim, né? A administração, ele é contratado por uma empresa, então ele tem a CLT como regente da sua relação de trabalho. E dentro da administração pública, ele também continua seguindo a CLT, sendo que ele é um prestador de serviços para o órgão público, via uma empresa privada. Então, é uma relação um pouquinho diferente, mas ele continua tendo os direitos trabalhistas. O que preocupa é a questão do salário, que dizem, e aí teria que fazer um estudo mais aprofundado, e muitos especialistas também não conseguiram chegar nessa conclusão, que o salário do terceirizado gira em torno de 25% abaixo do piso das categorias. Então, imagina no caso de vocês, jornalistas, né, recebendo 25% abaixo do piso da categoria de vocês. Não é algo justo. Quem vai pagar o salário dos empregados terceirizados? Olha, no caso da empresa, como é que funciona? A empresa contrata uma outra empresa que repassa o salário e fica com as obrigações trabalhistas por conta. Dentro da administração pública, de igual forma, a administração pública contrata uma empresa e ela fornece a mão de obra. Então, quem paga o salário é o contratante via a empresa. Ele paga para a empresa que repassa o salário. E é permitido que os funcionários contratados diretamente, a partir dessa nova determinação, eles possam ser demitidos e recontratados novamente como terceirizados? Olha, isso tem uma discussão bem ampla, daí teria que fazer todos aqueles acordos trabalhistas, e tem sim essa possibilidade latente, tá? Não é algo que está 100% banido. E na administração pública, obviamente que não, né? Somente se fosse um cargo comissionado e tal, e fizesse essa substituição. A terceirização pode gerar desemprego? Olha, o principal argumento da terceirização é justamente a facilitação na geração de empregos. Eu observo que minha visão, né, minha opinião, é que ela facilita sim a geração de empregos, mas também ela tende a aumentar o desemprego, porque a relação, como que eu vou explicar? Vocês devem estar se perguntando, o que ele está querendo dizer? É simples. Hoje, a relação do terceirizado ele pode ser demitido a qualquer momento, do mesmo modo que ele pode ser contratado a qualquer momento. E por uma vírgula, que até gostaria de deixar aqui para vocês um exemplo prático, no ano passado tinha uma menina na Câmara dos Vereadores que acompanha a terceirizada, que acompanhava muito o trabalho de 3 parlamentares e sempre estava lá curtindo, comentando nas redes sociais. E um determinado comentário dessa menina motivou o presidente da Câmara à época a demitir essa menina. Então, nós observamos que, do mesmo modo que a facilidade de gerar o emprego, de contratar, também é para demitir. E por motivos, muitas vezes, toscos. Motivos que uma vírgula, ou um like, por exemplo, no caso, ou um comentário numa rede social, causou uma demissão. Sim. Então, eu vejo que a terceirização ela tem muitos pontos positivos, mas também muitos negativos. Essa vinculação ali direta com a política, isso é o que deixa um pé bem atrás, né? Pedrão, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Mas antes, nós queríamos fazer uma pergunta, então, para finalizar. Qual é a sua opinião em relação ao assunto? Olha, a minha opinião é que tudo que é demais faz mal. Então, a terceirização ela ainda é necessária e nós devemos sim usar ela com muita cautela e principalmente aqueles que contratam e que demitem, que tenham muita responsabilidade e saibam ser justos, né? Não simplesmente demitir por influência política ou por
motivos banais, assim. E dentro da política, dentro da administração pública, eu não sou muito fã da terceirização, porque normalmente tem um vínculo com algum político. E aqui em Santa Catarina, vocês sabem que diversos possuem empresas ou sociedade e empresas disso. Então, acaba formando aí um grande curral eleitoral, né? Vereador, para finalizar, queremos saber se, por ter sido elegido na última campanha com o maior número de votos em Santa Catarina, queremos saber se aumentou sua responsabilidade. Olha, a responsabilidade é grande, independente dos votos, mas a cobrança, assim, eu observo que aumentou bastante e as pessoas participando assim no mandato também cresceu um monte. Eu vejo pelas redes sociais que nós atuamos bastante e nossa página até o dia da eleição tinha lá umas 10 mil pessoas e agora tem 28 mil pessoas seguindo. Então, algo que quase triplicou, né? Então, num período aí de 8 meses, foi algo bastante impactante para a gente, muitas perguntas, muitas sugestões, e a responsabilidade e a cobrança, sim, aumentaram bastante. Então, ficamos por aqui, encerramos o papo com o Pedrão, vereador de Florianópolis, a respeito da terceirização. Agradecemos a sua presença, agradecemos aos ouvintes e ficamos por aqui. Muito obrigado. Lembrando que esse foi um programa experimental da disciplina de Introdução às Profissões em Comunicação, ministrada pelo professor Ricardo Medeiros em junho de 2017 e produzido pelas acadêmicas de jornalismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, Isabelle Lima, Isadora da Gama, Lara Hinkel e Thalita Boas, e sonoplastia de Márcio Goebel. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Conexão SC. Tudo para você ficar conectado. A mão começou a metade.